Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 1º de julho, mais um mês aí para nós seguirmos juntos, lendo a palavra de Deus. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso momento devocional diário, meditar e orar. Agora, sem mais delongas, vamos para a leitura. Hoje leremos 2 Reis, capítulos 15, 16 e 17. Bora lá! O reinado de Azarias, rei de Judá. 2 Reis, capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra, até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, morou em uma casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Azarias descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, sucedeu-o como rei. O reinado de Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e reinou em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias constam nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Os seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. O reinado de Salum, rei de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou Salum, filho de Jabes, assassinou-o e reinou em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tífisa, todos os que estavam na cidade e nos seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Atacou Tífisa e rasgou no meio todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Então Pul, rei da Síria, invadiu o país e Menahem lhe deu 1000 talentos de prata para obter o seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 50 ciclos de prata no pagamento ao rei da Síria. Assim ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados e Pecaías, o seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaías, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Um dos seus oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele,
Levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argobe e Arié, na cidade do Palácio Real, em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e reinou em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Peca, rei de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, Ticlate-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galiléia, incluindo toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-se rei em seu lugar, no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Israel. O reinado de Jotão, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jerusa e era filha de Zadok. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, tal como Uzias, o seu pai. Contudo, os santuários locais não foram removidos. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que realizou constam nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor começou a enviar Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, o seu pai. E Acaz, o seu filho, sucedeu-o como rei. 2 Reis, capítulo 16. O reinado de Acaz, rei de Judá. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acaz, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que é justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários locais, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei de Arã, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acaz e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram invadi-la. Naquela ocasião, Rezim, rei de Arã, recuperou Elate para Arã, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde viveram até hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglate-Pileser, rei da Síria, dizendo: Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei de Arã e do rei de Israel, que estão me atacando. Acaz juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Síria. Este atendeu ao pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou os seus habitantes para Quir e matou Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglate-Pileser, rei da Síria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com um desenho para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme todas as instruções que o rei Acaz tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acaz. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou oferta sobre ele. Ofereceu o seu holocausto e a sua oferta de cereal, derramou a sua oferta de bebidas e aspergiu junto ao altar o sangue das suas ofertas de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor,
o altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do novo altar. Então o rei Acaz deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal do fim da tarde, assim como o holocausto do rei e a sua oferta de cereal, além do holocausto da oferta de cereal e da oferta derramada de todo o povo da terra. Você deverá aspergir junto ao altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Eu, porém, utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. O sacerdote Urias fez como o rei Acaz tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Assíria, tirou a cobertura que se usava no sábado, que fora construída no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e todas as suas realizações constam nos registros históricos dos reis de Judá. Acaz descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi. E Ezequias, o seu filho, sucedeu-o como rei. Segundo Reis, capítulo 17, o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Aqui está uma dica para o próximo livro que nós vamos ler, hein? No 12º ano do reinado de Acaz, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. O rei da Síria, porém, descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado mensageiros a So, rei do Egito, e já não pagava o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou prendê-lo e lançá-lo no cárcere. O rei da Síria atacou todo o país, depois atacou também Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Ala, em Gozã, junto ao rio Abor, e nas cidades dos Medos. Israel é castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, livrando-os das mãos do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram santuários locais, ergueram colunas sagradas e postes de Azerá em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os santuários locais queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram a ira do Senhor. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos e estatutos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Contudo, eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos, os seus testemunhos e a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não hajam como elas. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste de Azerá. Prostraram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e as suas filhas em sacrifício, praticaram adivinhação, consultaram o que anunciam presságios e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e o expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu aos mandamentos do Senhor, o seu Deus.
seguiram os costumes que Israel havia praticado. Por isso o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel. Ele a afligiu e a entregou nas mãos de saqueadores, até que a expulsou da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas estabeleceram Jeroboão, filho de Nebate, como rei, o qual induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os expulsou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi levado da sua terra para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. O repovoamento de Samaria. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam ao Senhor. Por isso, Deus enviou leões para o meio deles que mataram alguns do povo. Então informaram o rei da Síria: as nações que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não conhecem as ordenanças do Deus daquela terra. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar ao povo as ordenanças do Deus da terra. Assim, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou como adorar ao Senhor. No entanto, cada nação fez os seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos santuários locais que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam ao Senhor, mas também nomeavam dentre eles pessoas para que servissem de sacerdote no santuário, pessoas para que servissem de sacerdotes nos santuários locais. Adoravam ao Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações onde haviam sido exilados. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram ao Senhor, nem se comprometem com os estatutos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem denominou Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se prostrem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício. O Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço estendido é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se prostrarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos estatutos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que ele lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês, nem adorem outros deuses. Antes adorem ao Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em seus antigos costumes. Mesmo quando essas nações adoravam ao Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, os seus filhos e netos continuam fazendo o que os seus antepassados faziam. E é isso aí, meus queridos e queridas. Encerramos nossa leitura por hoje. Vamos ao nosso versículo desse mês de julho. O versículo desse mês de julho se encontra em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, tá bom? Eu gostaria que vocês decorassem até o final do mês, tá bom? Então vamos lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É grande, mas é fácil de decorar, porque pelo menos uma parte dele nós já sabemos, né? Então vamos lá. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Gálatas 2:20. Então eu não tô decoradinha, mas amanhã a gente já fala de decorado, tá bom? Então é isso aí, meus queridos e queridas. Encerramos aqui a nossa leitura, falamos o nosso versículo e agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 1º. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 1º de julho. Começamos o mês com festas. Festa para os aniversariantes desse dia 1º de julho, para os casais que estão completando mais um ano de casados e para os bebezinhos completando mêsversário hoje. Parabéns também para Zélia Maria, lá de Tuiutaba. Parabéns para Mariese, lá de Guiratinga. Parabéns para Olga Souto, lá de Uberlândia. Parabéns para Leonice Macedo, lá de Jucimeira. E parabéns para Nilce Neves, de Guiratinga. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus possa fazê-los prosperar em amor, alegria, bondade, paz, muita harmonia. Vamos orar? Pai de amor, quero agradecer muitíssimo ao Senhor por conceder aos aniversariantes de hoje mais um ano de vida, aos bebezinhos mais um mês de vida, aos casais mais um ano de casados. Agradeço ao Senhor pela vida da Zélia, da Mariese, da Olga, da Leonice, da Nilce, que hoje completam mais um ano de vida. Que o Senhor, ó Pai, possa agraciá-las, ó Deus, com seu amor, com a sua bondade, e, ó Deus, enchendo o seu lar de paz, alegria, prosperidade, saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra em suas vidas hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?